E para isso a gente vai receber agora em nosso estúdio o analista Wagner Chaves, que é analista de ações de tecnologia da SFA Investimento, para nos ajudar a exemplificar a Tesla. Obrigado aí pela presença em nosso estúdio, Wagner. Antes de tudo, eu quero mostrar ao nosso espectador o ano de 2022 da Tesla, que foi um ano considerado muito ruim para a Tesla. E justamente por isso, porque em 2022 a montadora elétrica perdeu 475 bilhões de dólares em valor de mercado, e perdeu isso por conta da queda aí de 65% nas ações. Reforçando aqui, olha, o pessoal está me pedindo aqui, 675 bilhões de dólares em valor de mercado. Minha pergunta é muito simples, Wagner, você que acompanha aí o setor de tecnologia e acompanha a Tesla. Por que, mesmo com recordes em vendas, que a gente viu na primeira arte, ela teve o pior ano da história? O que aconteceu? Bom, primeiro agradecer o convite aí. Realmente foi um ano muito difícil para os investidores de Tesla, né? Acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é a compra do Twitter atrapalhou bastante a questão da dinâmica ali dentro da Tesla. Eu acho que de duas formas. A primeira forma é o que a gente pode chamar, entre aspas, de ausência do Elon Musk. Então ele acabou gastando muito tempo hábil dele, tanto na transação quanto na gestão nos primeiros dias após a aquisição do Twitter. Isso deixou alguns investidores preocupados. Então tem muitos investidores que até escreveram carta para Elon Musk pedindo, pelo amor de Deus, para ele voltar a trabalhar na Tesla. Então acho que ele acumula muitas responsabilidades desde sempre, na Tesla, na SpaceX e em outras atividades, mas ultimamente a questão do Twitter foi, digamos assim, a gota d'água em termos de preocupação de alguns investidores. O segundo ponto em relação à compra do Twitter é que o Elon Musk teve que desembolsar 44 bilhões de dólares para efetuar essa compra do Twitter. O que significa isso? Que ele teve que levantar junto ao banco e linhas de créditos bastante dinheiro para conseguir efetuar isso. Um dos efeitos colaterais foi que ele acabou vendendo em algumas tranches de vendas a própria ação da Tesla, um valor estimado de quase 10 bilhões de dólares. Para pagar o valor, os 44 bi do Twitter. Tá. Então isso passa uma mensagem muito péssima, porque o dono da empresa está vendendo 10 bilhões da própria Tesla para pagar a aquisição do Twitter. E além disso, um fator aqui que a gente chama um pouco mais de técnico, é que tanto a Tesla quanto o próprio Elon Musk fizeram empréstimos e como garantia desses empréstimos, eles acabaram deixando ações da Tesla na mão dos bancos. Isso significa que quando você atinge um certo nível de preço, que o pessoal estima ser entre 100 e 150, existe uma venda automática, uma venda forçada por parte dos bancos para executar essa garantia, para o banco não ficar sem nada. Eu quero reforçar, Edu, você pode colocar aquela segunda arte lá, porque eu falei no início da entrevista que eram 470... Aqui, olha, essa arte aqui. Eu falei no início da entrevista que era 475, mas eu quero reforçar mais uma vez que é 675 bilhões de perda em valor de mercado no ano passado. Agora, e o futuro disso? Porque assim, eu acho que a gente tem que exemplificar ao nosso espectador, Wagner, que a Tesla ainda continua sendo a maior montadora em valor de mercado do mundo, né? Ela tem aí uns 60% aí, mais de 60% aí nos elétricos nos Estados Unidos, ou seja, ela continua sendo muito grande. Agora, com essa perda aqui, da queda das ações e tal, qual é o futuro? Eu sei que vocês, analistas, não gostam de falar de curto prazo, vocês gostam de falar de longo prazo, mas na sua avaliação, qual que é o futuro da Tesla? Bom, acho que envolve duas coisas, Bruno. Acho que envolve desaceleração do mercado de veículos elétricos e também a competitividade. Falando um pouquinho de desaceleração, para dar um exemplo, teve várias montadoras menores que tiveram pedidos cancelados. Significa que os donos estão desistindo de comprar. Isso no curto prazo. E no longo prazo, acho que tem um dado legal da KPMG para citar, de que a expectativa para 2030 é de que veículos novos seriam entre 20% e 70% elétricos em 2030. E recentemente eles abaixaram isso para entre 10% e 40%. Ou seja, hoje a gente está numa projeção de que menos da metade vai ser elétrico em 2030. Então acho que isso pegou bastante mal assim, na visão dos investidores. Mas você falou bastante do Elon Musk, tem que falar bastante do Elon Musk, porque a Tesla é a mina de ouro dele. Sim. Foi ali que ele se transformou no homem mais rico do mundo. Ele perdeu esse posto no fim do ano passado justamente por conta da queda das ações da Tesla. Você acha que a solução realmente é ele voltar a ter o foco
na Tesla, nos negócios da Tesla, no seu, porque você falou logo no início, né, que muitos investidores ficaram até chateados, ficaram, né, desapontados, porque o foco dele estava aqui, olha, estava no Twitter. E de repente ele estava lá com a Tesla, deu as costas para a Tesla. Você acha que a solução é ele voltar com tudo para a Tesla? E se isso realmente vai acontecer? Olha, Bruno, essa é uma questão um pouquinho complexa. Eu acho que envolve bastante governança corporativa, envolve os interesses do próprio Elon Musk. Mas certamente o que a gente observa na Tesla é que existe uma pressão para que alguma atitude seja tomada. Seja o Elon Musk voltando ou indicando alguém que tenha bastante respeito para assumir essa cadeira de CEO. Ele já indicou pelo menos o número 2 ali? Ele não indicou, mas tem um rumor muito forte de que um chinês talvez eu já li sobre isso, possa assumir uma cadeira de CEO. Mas por enquanto a gente está falando apenas de rumores, então é muito difícil dizer quem poderia ser esse potencial novo CEO da Tesla. Será que não é um brasileiro que pode assumir a Tesla? Seria legal pra gente. Seria né? legal pra caramba, né? Exatamente. Olha, nós recebemos aqui no Business o Wagner Chaves para exemplificar aí, para traduzir um pouco essa empresa, a Tesla aí, porque é muito curioso, né? Bater recordes de venda e mesmo assim ter o pior ano da história da empresa, mas o Wagner nos ajudou aí. Obrigado mais uma vez pela sua presença, hein?